Em sessão plenária, os ministros do STF decidiram por unanimidade manter Rodrigo Janot à frente das investigações sobre o presidente Michel Temer. A defesa do presidente Michel Temer pediu que Rodrigo Janot fosse declarado suspeito, alegando perseguição pessoal. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou pela manutenção do Procurador-Geral da República à frente das investigações. O entendimento do relator foi acompanhado por todos os ministros da Corte. Há instituições sólidas hoje no Brasil e o Ministério Público é uma delas, e o Poder Judiciário não permitirá, e este Supremo Tribunal Federal não permitirá, que a mudança de um nome, o afastamento de um nome, altere os rumos, porque as instituições são mais importantes do que as pessoas, evidentemente. Ainda durante a sessão, os ministros começaram a analisar pedido do presidente Michel Temer para suspender eventual denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República, enquanto são investigadas supostas irregularidades no acordo de colaboração premiada dos executivos da JBS. O julgamento foi suspenso após as sustentações orais, mas o relator ministro Edson Fachin disse que não é o momento de se avaliar provas. Reitero que não é viável, neste momento e nesta ocasião, avaliar a licitude das gravações implementadas pelo colaborador no caso. Anote-se que a Câmara dos Deputados, no exercício da competência legítima que lhe é constitucionalmente assegurada, inciso 1º do artigo 51 da Constituição, ao apreciar a denúncia que indicava a captação dessa circunstância como prova, não autorizou a instauração de processo contra o presidente da República. Portanto, não cabe ao Supremo debruçar-se sobre a rigidez da peça acusatória que não preencheu esse controle político da Câmara dos Deputados, que é uma condição de procedibilidade. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, já marcou para a próxima quarta-feira a retomada desse julgamento do pedido do presidente Michel Temer para que o Procurador-Geral da República não possa apresentar outra denúncia contra ele. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para falar conosco sobre a sessão dessa quarta no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde. Bom, o Supremo rejeitou aí o pedido, para afastar o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, das investigações em relação ao presidente Michel Temer. O que isso significa na prática, Gisele? Bom, essa decisão, como nós vimos, inclusive, foi uma decisão à unanimidade. Todos os ministros acabaram seguindo aí o voto proferido pelo ministro relator Edson Fachin. Isso significa que, na verdade, o Procurador-Geral da República continuará atuando em todos os casos que envolvem o presidente da República. E essa atuação se dá porque o presidente da República, em razão da função e do cargo que ele exerce, ele só pode ser processado criminalmente por crime comum perante o Supremo Tribunal Federal. E quem atua no Supremo Tribunal Federal em relação é o Ministério Público Federal, que é chefiado pelo Procurador-Geral da República. Então, afastada esse pedido de suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, isso significa que ele continuará à frente dessas investigações. E o que se faz nessas investigações? A fase de inquérito é uma fase pré-processual. Ela antecede uma ação penal. Inclusive, nesse momento, não há que se falar em réu, apenas em investigados. E é nesse momento em que são colhidas informações importantes que vão, posteriormente, ser analisadas pelo Procurador-Geral da República a fim de verificar se há elementos suficientes de materialidade do crime e indícios de autoria. Ou seja, verificar se houve crime, em que circunstâncias esse ilícito aconteceu e quais foram as pessoas que, eventualmente, tenham participado. A partir desses elementos é que ele irá oferecer uma denúncia. Então, é nessa fase que serão ouvidas testemunhas, prestado esclarecimento pelos investigados e é possível também que sejam feitas perícias. Diante dessa decisão, o plenário confirma a manutenção do Procurador-Geral da República na condução dessas investigações. Vimos também na reportagem que uma questão de ordem foi iniciada ontem, uma discussão em relação a essa questão de ordem. A votação não terminou, a ministra já passou para quarta-feira da semana que vem. O que motivou essa discussão, Gisele? Essa discussão ela foi, na verdade, levantada pela defesa do presidente Michel Temer, e o que se argumentou foi exatamente o fato de que, recentemente, foi levado ao conhecimento da Procuradoria-Geral da República novos áudios envolvendo colaboradores
da colaboração premiada que envolve o grupo JIF. E diante dessas informações que foi levado ao conhecimento da Procuradoria-Geral da República, isso acabou gerando uma manifestação da Procuradoria no sentido de que houve uma omissão e isso pode gerar uma revisão do acordo de colaboração premiada. A defesa pediu, então, essa questão de ordem, que foi, na verdade, levantada pelo ministro relator Edson Fachin, exatamente nesse sentido, para poder suspender o andamento de qualquer eventual denúncia que venha a ser oferecida. O julgamento, então, ficará para a próxima quarta, como você mesmo esclareceu.